volte para cá, viu? Sai lá do problema, vem para cá. Vem para cá. Eu falei agora e o senhor já esqueceu. Vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a primeira pergunta que geralmente se faz é por que Paulo inicia uma carta pessoal com uma apresentação tão formal, como se vê em 1 Timóteo. Ora, se o apóstolo estava tão escrevendo para alguém tão próximo dele, Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, então qual a necessidade de fazer uma referência tão expressa do seu apostolado? Por que, irmã Conceição? Vocês têm que estar ligados. Eu li agorinha. Duas razões apresentam-se para isso. A primeira é facilitar para Timóteo a execução da instrução que Paulo está para ministrar. Amém? Ele se expressava desta maneira para apresentar para Timóteo a execução daquilo que ele iria passar para Timóteo. Então era necessário que Paulo se expressasse dessa maneira, para ele entender que sobre Paulo havia uma autoridade, e Paulo passando ali para ele também não somente a autoridade que havia sobre a vida dele, mas passando para ele também a humildade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por ele ser apóstolo, por ele servir ao Senhor e ser o líder dele, ele passava para ele uma convicção e uma certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Passava para ele um companheirismo para Timóteo. Não para Timóteo seguir as suas instruções com medo de errar, mas passando para ele firmeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ele se expressava, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo falava assim, dizendo para Timóteo que ele era soldado de Deus, que ele era servo de Deus. E ele estava ali passando para Timóteo algo que vinha diretamente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que ali Paulo estava passando para Timóteo algo que vinha de uma autoridade acima dele. E agora Timóteo, que estava ali, sob os cuidados de Paulo, estava recebendo de Paulo uma autoridade vinda do Senhor. Amém? E a segunda, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda é acrescentar peso às palavras de incentivo contidas nessa carta. Aleluia, Jesus. Quer dizer, a segunda era porque ele precisava passar o quê? Peso. Quando Paulo falava, Timóteo já sentia a autoridade de Deus sobre a vida de Paulo. Ele já sentia a autoridade do Senhor, pela forma como ele falava. Aleluia, Jesus. Conquanto enviadas por Paulo diretamente a Timóteo e a Tito, as cartas também seriam conhecidas das respectivas igrejas de Éfeso, Ásia Menor, atual, Turquia e de Creta, Grécia. Assim não seriam apenas cartas pessoais, mas também semi-públicas, o que teria levado o apóstolo a apresentar o seu apostolado de maneira contundente, a fim de que os seus legítimos representantes verdadeiros, emissários apostólicos, tivessem
a necessária autoridade para a transmissão do ensino às igrejas. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo identifica-se como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A autoridade apostólica estava firmada no chamado que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, de quem partira o mandamento ou a ordem para que pregasse o evangelho. Atos, capítulo 1, versículo 16. Portanto, a afirmação de autoridade era necessária, porque, como sabemos, o apóstolo Paulo já havia sido contestado por muitos, em muitos lugares, primeiramente em Corinto, após apresentar o fundamento da sua fé e perseverança. Cristo, esperança nossa. Paulo expressa a sua afeição a Timóteo, chamando-o de seu filho, seu verdadeiro filho na fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer dizer que Paulo, ele foi chamado pelo Senhor. O chamado dele foi um chamado especial. Deus chamou ele para um chamado especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que os cristãos nunca imaginavam que aquele homem que perseguia o povo de Deus, que matava, que prendia, eles nunca passou pela cabeça deles que Paulo tinha esse chamado tão especial, tão importante. Por isso que ele sofreu muito. A Bíblia diz que ele sofreu muito por conta da situação que ele perseguia o povo de Deus. Ele passou a ser também perseguido. E ali ele também passou a ser contestado, ser questionado. Muitos queriam debater com ele, não queria aceitar o chamado, não queria aceitar o ministério dele. Não foi fácil, mas o Senhor deu vitória. Para a honra e glória do Senhor, Deus deu vitória para ele e ele cumpriu com o chamado dele, com dores, com sofrimento, com aflições, mas ele cumpriu com aquele chamado, preparando os obreiros, fundando os ministérios. Louvado seja o nome do Senhor. E assim multiplicando o reino do Senhor e chegando até a nós. Amém? Aleluia, Jesus. Também indica um propósito que vai além do próprio cooperador, demonstrando para a igreja em Éfeso o quanto Paulo considerava Timóteo, embora isso não fosse desconhecido dos crentes em Éfeso, pois o apóstolo e o seu jovem auxiliar já haviam trabalhado juntos naquela igreja. Aleluia, Jesus. Nós observamos que Paulo tinha um carinho muito especial por Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que ele era um obreiro muito obediente ao seu líder, muito respeitador, porque ele tratava ele com muito carinho, chamando ele de meu verdadeiro filho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho muito bonito o ministério de Paulo e Timóteo. Aleluia, Jesus. É um ministério, irmãos, que está muito escasso, está muito difícil. Nos dias atuais, não está sendo fácil. A maioria, hoje em dia, quando o pastor, o líder, levanta aquele obreiro, rapidamente já cresce o sentimento no coração, né? De já ser maior do que o líder. Já cresce aquele sentimento no coração. Não, eu vou abrir uma igreja para mim. Eu vou estar sendo mandado pelos outros. Eu vou abrir uma igreja.
O pastor abriu, eu vou abrir também. Está desse jeito na terra. No mundo que nós estamos vivendo essa situação. É a vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que nós estamos vivendo. Né? Muitas das vezes o líder fica decepcionado, triste às vezes, mas temos que prosseguir, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é necessário que a palavra se cumpra. A palavra ela tem que se cumprir. Aleluia, Jesus. Satanás está atuando sobre a terra. E se o nosso coração não estiver governado, a nossa alma, por Cristo, Satanás vai ter acesso aos sentimentos que vierem do nosso coração. Porque os olhos vê e cobiça. Quando o olho vê e cobiça, o sentimento vem direto para o coração. E ali ele vai ficar o quê? Guardado.